Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar 5 dicas matadoras sobre procrastinação. E você pode ir adaptando da forma que você achar que faz mais sentido, pode complementar com outras formas que você já tem. Como é uma queixa bem recorrente dentro dos atendimentos, eu acho que essas dicas vão poder te auxiliar. Algumas você já deve saber, mas aqui eu vou explicar uma a uma, passo a passo. E no final tem uma dica de um livro super bacana que ajudou vários pacientes meus a trabalhar essa questão da procrastinação, porque todo mundo tem um pouco, mas o que acontece é que a maior parte das pessoas tem excesso, tá? E a procrastinação nada mais é do que você pode observar que as tarefas que você deixa para trás, para depois, são as tarefas mais chatas, ou que você não tem tanto interesse, ou que elas dão um pouco mais de trabalho. Porque quando é algo do nosso interesse, nós fazemos rapidamente, nós ficamos empolgados para fazer, igual um esporte que a gente gosta, uma academia, se você gosta, você não fica procrastinando. Então vamos lá, gente. A dica número 1, que eu poderia colocar até como dica número 0, é: tenha um planejamento do dia seguinte, no seu tablet, no seu bloco de notas, num pedaço de papel, numa agenda. Você sempre tem que programar seu dia antecipadamente, não no dia de manhã. Então, no dia anterior à noite, fazer tudo o que você precisa resolver no dia seguinte, no correio, pagar conta, resolver algo na escola do filho, fazer um relatório que está atrasado e colocar por ordem cronológica. Então, o que é mais prioridade nesse dia seguinte? É o relatório para o chefe? É fazer academia? É ir no mercado comprar algo que acabou dentro de casa que é de extrema urgência? Então, se você não tiver esse relatório, esse planejamento, não adianta seguir as próximas dicas, tá? Porque essa dica número 1, ela é a prioridade de todas as outras, tá? Então, assim, sempre no dia anterior. Não adianta acordar e fazer tudo correndo de qualquer jeito. Isso não dá certo, tá? Porque o que eu mais escuto todos os dias em atendimentos é que as pessoas vão deixando as coisas para depois ficam ansiosas, começam a ter crise de ansiedade e aí desencadeia, sim, um transtorno de ansiedade sem necessidade. Se você se planeja, as coisas podem até dar errado, só que é com muito menos probabilidade, tá? Então, a dica número 1 é fazer esse planejamento um dia antes e com horário, tá? 9 horas eu vou resolver tal coisa, 10h30 eu vou resolver tal coisa. É óbvio que nem sempre os horários vão ser certinhos, mas você tendo esse planejamento fica mais fácil. Vamos lá. Uma outra dica aqui, a dica número 2 é trabalhar o seu autoconhecimento, tá? Porque muitas das pessoas, elas têm muitas travas e limitações. E sem autoconhecimento você não vai conseguir alcançar. O autoconhecimento hoje tá muito mais falado e divulgado, mas poucas pessoas procuram, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo da cantora Simária falando sobre a importância de fazer psicoterapia, onde ela mesma relata que as pessoas têm muito preconceito em fazer terapia, em passar no psiquiatra se precisar, e que a gente tem que ter essa humildade de quando a gente não sabe alguma coisa, quando a gente tem dificuldade, a gente buscar ajuda de quem sabe, de quem estudou, de quem está preparado para lidar com esse tipo de queixa, tá? Então, assim, eu aconselho você buscar autoconhecimento, sim, seja fazendo uma terapia, um curso, mas você ter contato diretamente com as suas emoções, entender por que você procrastina tanto, o que isso está atrelado. Eu tive um caso de uma paciente uma vez que ela procrastinava porque quando ela era criança, os pais sempre chamavam ela de burra. Quando ela ia fazer a lição, os pais, não tem tempo, você não tem capacidade. E isso, ela cresceu com essas vozinhas na cabeça dela. E quando ela ficou adulta, ela sempre se sabota no trabalho, mesmo tendo um cargo muito bacana, tendo capacidade, no fundo ela não acredita. Então isso é uma trava emocional que ela tem, que faz com que ela procrastine todas as coisas, inclusive do trabalho, tá? Então, é o que eu sempre falo, busca autoconhecimento. Todo mundo deveria fazer psicoterapia, isso deveria ser obrigatório nas grades da escola, né? Educação financeira e psicoterapia. Vamos lá, terceira dica. Quanto tempo você não vai no médico fazer um check-up dos seus exames, ver como é que tá seus hormônios, como é que tá meu Deus, gente, como é que tá o seu corpo? Como é que tá as suas vitaminas do corpo? Porque muitas das pessoas que sentem muito desânimo, às vezes tá com falta de vitamina D, com ferro baixo, com hormônios desregulados, principalmente as mulheres, tá? E se tiver perto da TPM não, gente, da menopausa, pior ainda. Como é que tá os seus exames? Porque uma vez eu tava com uma paciente e eu fui comentar algo do gênero, ela falou que fazia 8 anos que ela não fazia exame nenhum. Primeiro que isso é um grande perigo para a saúde,
E segundo, muito das coisas que a gente pode sentir mentalmente tem a ver com o nosso físico, com o nosso biológico, com o nosso químico. Então, você já fez seu check-up esse ano? Se você não fez, por que que ainda você não marcou, não fez? É medo, é tempo, é dinheiro? O que que é? Porque precisa ser, todo ano a gente tem que fazer esses check-ups, tá bom? Porque eu já vi muitos pacientes que às vezes a gente acha que tem até depressão e não tem depressão, é falta de vitamina. E aí o médico, ele faz um combo de vitaminas, manipula geralmente de acordo com sua idade, com seu peso, com a sua altura. Então isso é um ponto crucial, tá? A gente tem que olhar o contexto como um todo, não a fatia. Vamos lá. Você tem muito tempo para trabalhar, para limpar a casa, para cuidar do marido, dos filhos, do cachorro. Mas o que você tem feito para cuidar do seu corpo físico? Exercício físico, caminhada, musculação, dança. O que você faz para, ainda mais hoje na pandemia, depois da pandemia, nós trabalhamos muito dentro de casa, muito tempo sentado, sem interação social. O ser humano ele precisa se socializar, o ser humano precisa ter desafios, ele precisa ter prazeres, lazeres, e eu vejo que a maior parte das pessoas não tem isso. Então, escolhe algo que você gosta. Eu mesmo tive um paciente que ele gostava de saltar de paraquedas. Era o amor dele. A cada 15 dias ele ia lá, acho que se não me engano, Boituva, fazia os saltos e era onde ele se libertava de toda a ansiedade, tinha um momento de ver os amigos. O que que você está fazendo para alcançar esse bem-estar seu pessoal? Então, se você não faz nada, começa a procurar, começa a fazer aulas gratuitas, vai lá uma vez, vê se você se identifica. As academias, as aulas de danças têm isso, né? Aulas de luta também, que eu acho bem interessante. E vamos lá, a última dica que eu falei que ia deixar um livro aqui. Esse livro eu já li há muitos anos, me ajudou muito, embora eu nunca fui uma pessoa que procrastinava muitas coisas, mas como eu sempre tenho que estar com material para ajudar os meus pacientes, eu li esse livro e ele me ajudou muito e todas as indicações que eu fiz para determinados tipos de pacientes funcionam muito bem. O livro chama Essencialismo, tá? E esse livro, ele é muito fácil de ler, é aquela leitura que você fala, não acaba, por favor, que tá muito boa. O autor parece que tá conversando com você. E aí, o que é legal? Ele vai dando dicas aqui, ele conta a história dele e cada término de capítulo ele vai ensinando algumas dicas que você pode aplicar. Eu já vi muitos pacientes meus aplicando as dicas e no trabalho de terapia a gente trabalhava junto e deu super certo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido um agregador para você hoje. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui. E os meus contatos para atendimentos online vão estar aqui embaixo. Se você quiser saber mais informações, entre em contato. Obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.